Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha aí depois de assistir o vídeo, ou também, se quiser, o seu não gostei, não tem problema não. Mas compartilhem à vontade, compartilhem com seus grupos de família, grupo catequético, grupo de estudo bíblico, enfim, façam com que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas. É com muito carinho, muita dedicação que nós gravamos esses 2 vídeos semanalmente sobre o estudo bíblico. Estamos aqui na 27ª lição, no livro do Gênesis, Abraão, nascimento de Isaac, o grande momento, né? E nós vamos, nesse texto de hoje, e antes de fazer isso, quero agradecer aos nossos colaboradores do canal, aqueles que de maneira formal ou informal fazem sempre a sua colaboração aqui no canal, né? Aqueles que usam aí da chave Pix que a gente deixa aí nos anexos aqui embaixo, juntamente com o material. Eu gostaria que você sempre olhasse o material, porque o material tem fotos, tem notas, tem bibliografia, é muito bom. Então, você que é catequista, que consegue, que às vezes falta um tema para você abrir uma aula, alguma coisa, leiam esse texto. De repente, imprimam ele, dê para os catequizandos, é algo interessante. Não são textos muito longos, né? Eu já faz um tempo que eu abandonei essa ideia de muito. Eu descobri que pequenas pílulas são mais eficazes, né? Curam e informam de uma maneira mais assertiva. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar o relato do nascimento de Isaac, a origem do nosso segundo patriarca. O nascimento de Isaac, ele posso dizer, dentro do livro do Gênesis, ele é um fato esperado, porque esse casal, eles têm indas e vindas e coisas mirabolantes, né? Assim, confiando, indo onde Deus manda, fazendo o que Deus pede, lembrando que a bênção se manifesta numa posteridade incontável, maior que as estrelas do céu, que as areias do mar. E esse momento, ele acontece. Foi superado aquele momento de perigo do capítulo 21, que nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra, nós temos a Abimeleque que toma posse de Sara, e aí serve para, digamos, mostrar a magnanimidade de Abraão, que é tratado como um profeta. E ele intercede por aquele homem e a sua casa é curada. E olha a beleza dos detalhes. Qual é a cura que ele intercedeu? Quando Abimeleque tomou Sara, todo mundo, toda a casa de Abimeleque secou. As mulheres, as escravas, os servos, ninguém mais gerava filhos. Ficaram estéreis. E quando Abraão rezou, a vida novamente floresceu no meio daquela casa, no meio da tribo daquele rei. Então, a partir desta hora, a hora que Abraão se vê livre, ele ouve essa palavra. Você terá um descendente. Finalmente, os descendentes chegaram, mas os descendentes da bênção. E aí, Gênesis 1:4, nós vamos escutar isso. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu-se em seu favor o que tinha prometido. Sara concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz a um filho, ao filho de Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaque a este filho, porque nascera de Sara. E, passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou, como Deus lhe tinha ordenado. E olha que interessante, Isaque significa riso. Então, agora, é Deus que está rindo. É Deus que está rindo, porque o filho tem um nome de riso, ou seja, vocês duvidaram, vocês fizeram chacota, pois olha, agora esse filho é eu rindo de vocês agora. É tudo de acordo com as regras. Realmente começa uma metodologia correta de circuncisão no 8º dia. Então,
tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi ensinado agora que será colocado em prática. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho, Isaque. Olha o tempo de Deus como ele é. Sara disse: Deus me deu algo de que rir, e todos aqueles que souberem se regozijarão, rirão comigo. É um jogo de palavras aqui, porque Isaac é sorriso, é riso. E ela tem algo para rir agora. Ela tem algo para se alegrar. E aqueles que vêm também têm algo para se alegrar. Essa frase em português ela é meio estranha, até meio estrambólica, mas ela quase que não tem muito significado. Mas quando nós lemos ela na origem, no texto correto, no texto hebraico, é um jogo de palavras muito bem feito. Então, eles não vão mais zombar de mim, não. Eles vão se alegrar comigo por tudo aquilo que aconteceu comigo. Deus me deu razão para sorrir. É isso que está sendo dito no texto. Para ser alegre de novo. E agora, todos aqueles que sabem da minha história vão se alegrar comigo. Vão abrir a boca para dar um sorriso. Um sorriso agora que molda a história. E agora é o momento onde nós vamos sorrir. Então, esse ênfase que o autor dá ao filho de Abraão, a Isaque, ao sorriso, a boa nova, a notícia, a boa nova, olha, Isaque é a boa nova que faz sorrir. É o evangelho, é a boa nova trazida por Abraão. É a notícia que traz um sorriso para o rosto do homem. Não devemos ser realistas e esmiuçar o texto assim. Existe um charme nessa imagem, né? Imagine o fascínio de dois anciãos, enrugados, grisalhos, tristes, porque não tinham nada. Eles não tinham nem descendência, né? Eles viviam de um canto para outro, eles não tinham terra. Eles esperam com toda a força deles, mas sabem e não vão mais tentar contra Deus querendo dar outros caminhos. No momento certo, a velhice floresceu e eles voltaram a sorrir. E o sorriso nasce nesse ambiente. É a imagem da visita de Deus, é a imagem simbólica do poder de Deus que cria a graça, que cria o sorriso. É um jogo de palavras muito que até no português a gente entende o que está acontecendo. Gênesis 1:7. E ajuntou: quem teria previsto que Sara amamentaria os filhos de Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. Ela está quase transbordando de alegria. Aqui a gente, se nós quiséssemos colocar: a minha alma engrandece o Senhor, exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, aqui cabe este texto. Ela não podia ser, ela não se continha. É como diz lá na minha terra, tinha sorriso de orelha a orelha. É como alguém que vem pensando pelo caminho, olhando para as pessoas, hein, ó, sou mãe. É muito interessante isso, é muito interessante. E é isso que ela diz em outras palavras. Mas termina o texto, termina essa parte. Imediatamente depois vai ter um contraste. O narrador ele usa isso, ele trabalha com esse contraste. O narrador ele contrasta esse sorriso com desacordo, com uma cara brava. Estamos todos de novo, aquela situação. Está bem, podemos dizer que é uma duplicata daquilo que nós já vimos no passado, já vimos com Agar em outros momentos. Encontramos novamente aquela história, aquela situação de estranhamento entre Agar e Sara. Antes foi Agar que desprezou Sara, que se estranhou com Sara. Agora, olha o que está acontecendo. Agora, Agar e seu filho Ismael vão entrar na cena. A cena vai se repetir
E o anjo vai encontrar Agar com a criança e vai ajudar. Nesse caso, o problema não é o confronto entre Sara e Agar, mas entre as duas crianças. Porque lembrem-se, aqui está em risco a herança da bênção. Gênesis 21, 8, 9. O menino cresceu e foi desmamado. Que menino? Isaac. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara viu que o menino nascido de Abraão e Agar, a egípcia, zombava, ria. Novamente, a palavra entra aqui, de seu filho Isaac. Ele ria do sorriso. Em hebraico, o verbo brincar é idêntico com o verbo rir ou zombar. Portanto, é um outro jogo de palavras aqui, que é feito com o nome de Isaac. Aqui tem um valor negativo, é diferente do que nós vimos antes, tem um valor negativo. O menino mais velho zomba do pequeno, do recém-desmamado, tem 3 anos. Evidentemente, ele brinca jocosamente, talvez porque o menino Isaac esteja chorando porque foi desmamado, e a mãe, que é a Sara, agora princesa Sara, porque Sarai, né? Sarai deixou de ser, agora é Sará, com H, então é a princesa Sara, ela não aprecia isso, ou seja, como o filho da serva está tratando jocosamente o filho da senhora. E aí, o que acontece? O que vocês imaginam que aconteceu? Gênesis 21, 10, 12. E disse a Abraão: expulsa essa escrava com seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro do meu filho Isaque. Jogo de palavras de novo. Não será filho com meu filho Isaque, com meu filho feliz, com meu filho sorrindo, com meu filho sorriso. Ele não terá acesso à herança da alegria. Tudo isso dito num texto. Isso desagrada Abraão, por causa do seu filho Ismael. Ismael é dado por Deus. Mas Deus disse-lhe: não te preocupes com o menino, com a tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois de Isaac nascerá a posteridade que terá o teu nome, os filhos de Abraão. Bom, concordaríamos com Abraão. Enquanto Deus intervém para provar que Sara está certa, nós argumentamos na nossa linguagem. Não podemos nos distanciar do texto e querer falar sobre uma teologia mais ampla, ou seja, sobre a realidade que diz respeito a Deus e a humanidade em geral. Não é o único episódio, né? Isso já aconteceu. E assim, para interpretar bem esse texto, nós temos que ler profundamente a carta aos Gálatas, no capítulo 4. São Paulo faz uma interpretação desse episódio muito interessante. Eu vou ler para os senhores aqui. A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O da escrava, filho da natureza, o da livre, filho da promessa. Nesses fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam 2 alianças, uma no Monte Sinai que gera para a escravidão é Agar. No Monte Sinai está a Arábia, corresponde a Jerusalém, né? A escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre. Esta é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, e aí ele está citando Isaías 54:1. Alegra-te, ó estéril, porque não davas à luz. Rejubila-te e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os teus filhos, os filhos da abandonada, do que aquela que tem marido. Com Isaque, irmãos, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e teu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro do filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. E aí, Gálatas 5:1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetai outra vez ao jogo da escravidão. Caros alunos, vamos entender
a perspectiva que devemos ler a história de Agar e Sara. O problema da liberdade que Deus trabalha. Duas mulheres representam duas alianças, o Antigo e o Novo Testamento. Agar e Ismael, nascidos de acordo com a carne, ou seja, nascidos das habilidades humanas, da natureza, normalmente representando o esforço religioso humano. Em vez, Isaac é o sorriso de Deus. Ele é nascido para a promessa, não das habilidades de Abraão e de Sara, mas da generosidade, da graça de Deus. Esse é o sinal do novo pacto. É a intervenção que Jesus Cristo generosamente dá. Pede apenas aceitá-lo. Manda embora com o filho da sua serva. Manda embora. Manda a escravidão embora. Manda para longe. E tudo aquilo que a escravidão gerou na tua vida. Isso aqui é um apelo à conversão dito no texto. Significa remover de nós, remover de você essa mentalidade religiosa, escrava de princípios, regras, reivindicações de mérito. O escravo pede porque serve, mas o filho, o amigo, ele recebe porque é amado. Então, de acordo com isso, somos as crianças de acordo com a promessa. Nos tornamos crentes por pura graça, porque Deus nos deu tudo, mesmo aquilo que nós não merecemos. Não somos descendentes de Abraão de acordo com a carne, somos estranhos, não somos de sua família, não merecemos essa herança da carne. Em vez disso, nós somos incluídos na bênção de Abraão pela descendência de Cristo. Ou seja, nós somos filhos de Abraão pela fé, que não é nada mais que obedecer. Obedecer sem muitas vezes entender o que está sendo pedido. Então, é nesse contexto que São Paulo cita o versículo de Isaías 54. Alegra-te, estéril, que não davas à luz. Rejubila-te e canta, tu que tinha dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que aquela que tem marido. Estéril é Sara, torna-se símbolo da igreja, ou seja, da humanidade que não conhece Israel. Da humanidade que, de repente, encontra tendo uma imensa multidão de filhos para uma intervenção de Deus que dá origem à salvação. Ou seja, quais são os laços que nos unem? Não são laços de sangue, são laços espirituais, laços que são dados por Deus. Então, esse é a chave de leitura desse texto. É uma leitura alegórica, não é uma virada tomando um período da história e interpretação, mas faz parte da palavra de Deus. É o Novo Testamento que nos ajuda a entender a história de Abraão neste formato. Devemos aprender, lendo o livro do Gênesis, a nos separar do texto. O texto que é material. O que ele está dizendo? Porque, já disse isso, muitas vezes nós aplicamos ao texto uma moralidade que nos impede de ver a verdadeira realidade. Já lhes falei numa outra aula, quando olhamos para Sodoma e Gomorra, muitas pessoas, nossa, como é que Deus é mau, destrói aquela cidade, mas ninguém consegue perceber que antes da destruição da cidade, houve um convite à conversão, à mudança. E a cidade é destruída porque ela implode no seu pecado. Porque ela fez tudo para se decompor. Ela fez tudo para apodrecer. E aí, Deus toma pela mão Ló, sua esposa e suas filhas. Porque embora eles ainda estejam aprisionados, ele lhes quer dar uma chance de conversão. Então, isso nos faz entender, e é por isso que eu disse que temos que ajudar o texto a não ficar olhando para os absurdos, né? Que na verdade não levam a lugar nenhum. Devemos aprender a sair da mentalidade e ler o texto com a teologia, ou seja, é uma leitura alegórica, onde vemos as histórias do Antigo Testamento, os prenúncios da história de Jesus Cristo. É a mesma história. Depois de ter encontrado Jesus, este sorriso, essa boa notícia,
Nós encontramos no Antigo Testamento traços desta mesma boa nova. Imagine, de onde não podia sair nada, saiu a graça, saiu o sorriso, saiu Isaac. E tendo conhecido Jesus Cristo diretamente, sabemos reconhecer seus passos. E até mesmo nesses episódios do Antigo Testamento, encontramos detalhes que vão antecipando a graça que vem de Cristo. Bom, gente boa, na próxima aula nós vamos ter uma aula um pouco mais longa. Por isso que eu faço essa aula um pouco mais breve, porque na próxima aula nós vamos nos encontrar com um texto de uma simbologia extremamente profunda. Nós vamos ver o significado do sacrifício de Isaac. Esse será o tema da nossa próxima aula. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Paz com todos.